Bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, ex de Matheus Braga, e hoje a gente vai ter um episódio um tanto diferente. Mais especificamente porque essa semana, no caso na sexta-feira, é o dia do orgulho LGBTQIA+, e nós quisemos fazer um episódio especial para essa galera também. Então, hoje nós escolhemos um autor que faz parte dessa comunidade, o Samuel R. Delany, onde a gente vai falar sobre o Babel 17. A gente quis especificar esse autor especificamente nesse dia, porque aqui na primeira página a gente não vê quem é, no caso, se é homem, se é mulher, qual é a etnia, qual que é o quesito sexual. A gente gosta de ler bons livros. Porém, como muitas vezes essa galera não tem muita expressividade dentro do meio literário, às vezes é só dos homens, é só dos brancos, é só disso, aquilo, aquilo. Então hoje a gente quis avaliar especificamente o livro, o best-seller do Samuel, como forma de uma homenagem para a galera que realmente se vê lutando tudo forte. Mas, como a gente sempre fala, o importante é a primeira parte. Mas mostra aí o livro aí pra gente, Matheus, do Babel É isso aí, 17. Rafa. Estou aqui com Babel 17, Samuel R. Delany, da editora Morro Branco. É, Esse é um livro, na verdade, que são dois, né? A Morro Branco é que ela optou por colocar dois livros dentro de um só. Na verdade, quando você termina um, o outro fica de cabeça para baixo. Você tem um outro aqui, que é o Estrela Imperial. Não li nenhum dos dois ainda, vamos estar lendo aqui agora na primeira mão aqui das nossas impressões, sem pré-julgamentos, né? E e é uma arte bonita, assim, relativamente simples, mas bonita, né? Uma mulher aqui, parece, né? Não sei se é uma mulher de fato, parece que é. Olhando para o céu aqui, com uma arte bem desenhada, um tom, parece uma característica asiática aqui, a personagem. Enfim, dá uma ideia, talvez, um pouco de já de ficção científica, né? E acredito que é mesmo o tom da história, pela roupa, pela roupagem dela aqui. Mas, enfim, como o Rafa disse, nada disso importa pra gente. Estamos preocupados de fato com a primeira página em si, que na verdade aqui vão ser duas, porque tem uma introduçãozinha que o Samuel coloca em uma espécie de poema aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Babel 17, Samuel R. Delany, parte 1, Hydra Wong. Eis o eixo do que é ambíguo. Na outra calçada, espectros elétricos em respingos. Feições sombreadas no embaraço do equívoco. De rapazes que não são rapazes. Súbita escuridão encarquilha uma boca cheia de senilidade, ou a arremata à perfeição, escorre ácido pela bochecha âmbar, deda a virilha ou despedaça no ilíaco, e um coágulo escuro transborda num peito, disperso em movimento ou fugaz brilho, que incha os lábios e os mancha com sangue. Dizem que as putas os pintam com sangue. Dizem que a mesma turba flui rua acima e de volta rua abaixo, como madeira flutuante, à mercê da corrente para a margem e sugada de volta, apenas para bater na areia de volta, apenas para ser empurrada e derivada. Madeira flutuante, os quadris estreitos, os olhos líquidos, os ombros amplos e as mãos ásperas. Os chacais de face cinza se curvando para a presa. Ao raiar do dia, desaparecem as cores. Quando a caminho do cais encontram-se os vadios, com jovens marinheiros que perambulam para o rio. De prisma e lentes. 1. É uma cidade portuária. Aqui a fumaça enferruja o céu, pensou o general. Gases industriais enrubesciam a noite com tons de laranja, salmão, roxo avermelhado demais. Ao oeste, transportes ascendentes e descendentes, levando cargas para centros estelares e satélites, dilaceravam as nuvens. Também é uma droga de cidade pobre, pensou o general, virando a esquina junto ao meio-fio, coberto de lixo. Desde a invasão, 6 desastrosos embargos, cada um durando meses, estrangularam essa cidade cuja rota de salvação precisa pulsar com o comércio interestelar para sobreviver. Isolada, como esta cidade poderia existir? 6 vezes em 20 anos ele se fez essa pergunta. Resposta? Não poderia. Pânicos, tumultos, incêndios, canibalismo por 2 vezes. O general olhava do contorno das torres de carga que se projetavam atrás do frágil monotrilho
para os prédios encardidos. As ruas eram menores ali, apinhadas de trabalhadores dos transportes, estivadores, alguns homens estelares em uniformes verdes e a horda de homens e mulheres pálidos e decentes que administravam a intrincada expansão das operações alfandegárias. Estão quietos agora, concentrados em casa ou no trabalho, pensou o general. No entanto, todas essas pessoas viveram por 2 décadas sob a invasão. Morreram de fome durante os embargos. Quebraram janelas, saquearam, correram aos berros diante das mangueiras de incêndio, arrancaram a carne do braço de um cadáver com dentes descalcificados. Fim. Let's go. No caso, como a gente comentou, né, são 2 primeiras páginas. Hoje a gente tem o poema, aí depois Justo. tem essa parte mais lírica. A gente decidiu ler os 2 porque, querendo ou não, faz parte da primeira página, mas a gente quis ler as 2 porque, infelizmente, o nosso conteúdo técnico de poemas não é tão profundo ao ponto de poder avaliar apenas o poeminha. Além do mais, essa primeira página traz bastante gatilhos, algo que queremos falar um pouquinho também. Então, vale a pena a gente abordar os 2 pontos. E na questão já do poema em si, né, Rafa? A gente até trouxe algumas outras vezes algumas editoras que se preocupam em tentar manter a rima, né? Traduzir, mas mantendo a ideia que o autor quis passar, mas tentando ainda trazer para nossa língua a questão da sonoridade, né? Aqui eu não senti tanto isso. Me parece que em alguns momentos não tem. Não sei se eu me perdi aqui na leitura, mas não senti tanta a cacofonia que uma rima de poema dá. Em alguns pontos até percebe, dá para ver, né? Mas não sei se foi algo que a editora se preocupou ou se até o autor, né, na língua original, se ele se preocupou em fazer rimazinha certinho, né? Igual a gente aprende aí em colégio, na literatura, né? Não sei se foi o caso. E meu conteúdo, minha expertise em poema, que se limita justamente a isso. Eu não sei nem avaliar isso daqui. Se você quiser dar os seus 10 centavos aí, fica à vontade. No caso, eu vou dar uns 25 centavos aqui, porque eu consegui pegar algumas coisinhas, então Boa. vamos falar um pouquinho. Uma coisa assim que, realmente, quando a gente fala sobre poesia clássica, no caso, soneto, onde tem 2 tercetos, 2 quartetos, onde tem a rima fechada. Então, assim, é bem difícil hoje você ver sonetos clássicos, porque hoje é mais comum rimas pobres, rimas A e B. Rima A e B é quando tem uma rima igual, aí embaixo de novo, ou às vezes intercalado AB, AB. Aconteceu em alguns momentos, né, no caso intercalados, teve alguns momentos que tinha AABB, mas acredito que seja mais uma poesia moderna, que tem como objetivo não a rima em si, mas o contexto. No caso, quando a gente fala, por exemplo, do pós-modernismo de 22, por exemplo, da Semana Moderna, que aconteceu mesmo no Brasil, algumas rimas, as rimas se perderam com o objetivo mais da sonoridade e fluidez do texto com carga política, crítica social e tudo mais. Então, acredito eu que essa estrutura de poema tem mais uma pegada moderna, não focado tanto nas rimas, apesar de que acontece encardilha, virilha, né? Existe alguns momentos que acontecem esse tipo de rima, algumas rimas pobres, como sangue, sangue, né? Duplamente sangue, sangue com sangue, ainda mais junto, lábios de manchas com sangue, diziam as putas e os pintos com sangue. Então, uma rima estupidamente pobre, mas acredito que o objetivo mais é essa ideia da crítica social, que você Sim. pega tanto um quesito que mostra um apanhado que fala sobre a vida cotidiana dessa cidade. Fala sobre as calçadas, fala sobre as mulheres de programa, fala sobre os meninos, né, no caso até os vadios que ficavam, perumbavam no rios com marinheiros e tudo mais. Fala sobre a questão da falta de segurança, da falta de políticas públicas. Então, eu vi muito forte essa crítica social, algo muito característico dos textos do Samuel,
ele trabalha não apenas a própria ficção, onde, até fazendo um pequeno adendo, eu sinto que essa Hindra Wong seja a menina da capa. Pode Depois que você ser. falou que tinha traços orientais, É, eu chutaria até. Então você percebe que ele tem uma crítica social muito forte que beira um pouco a visceralidade. Não tão pesado quanto a gente viu, por exemplo, em Nevernight, com o Jay Christoph, que é uma visceralidade quase que explícita, literal, né? sangue Nossa. explícito, mas você vê que fala sobre a despedaçada do ilíaco, sobre a dedada na virilha, fala sobre o escorre ácido do âmbar da bochecha. Então Uhum. você percebe que ele, se você parar e analisar as metáforas, você vê que ele tá meio que trazendo uma forma mascarada de uma descrição de um abuso. Aí tá muito forte, porque um escorre ácido que deda na virilha e despedaça o ilíaco é o osso da pelvis. Então nós temos não apenas um estupro sendo mostrado, mas sim um possível estupro até infantil. Mostrando assim, Caralho. então você percebe que tem até. Porque fala sobre, né, as putas, os vadios, etc e tal e pá. Então você percebe que existe essa Exato. visceralidade, porém mais poetizada por ser um poema. Então, E, muito forte, muito e, forte. e assim, Rafa, eu confesso que eu me perco quando eu tava lendo, nem sabia o que que era ilíaco, legal aí que você trouxe aí. Legal que tem alguém no grupo que entende alguma coisa de colégio. Mas enfim, e você falando aí, achei até que conversa com a primeira página em si, né? Que vai falar um pouco ali da cidade, né? Que a gente vai falar agora daqui a pouco. Eu acho que tem essa questão de mostrar algo mais precário, né, da cidade em si. Então acho que Sim. talvez tenha sido uma escolha feliz dele também colocar esse poema, entre aspas, aí na entrada. Né? Sim, sim, tem muitas coisas pesadas nesse texto que se você parar pra ver indo meio que não linha por linha, talvez seria um pouco too much, mas depois que você leu a primeira página narrada, você consegue perceber algumas coisas que Uhum. são, talvez, não acredito que sejam spoilers, mas seja uma ambientação muito forte, Do que está tanto por vir, então. pelo ponto de vista do general, que é algo que ele Uhum. aborda forte nessa segunda parte, né? Uhum. Vamos lá então para a primeira, de fato. Primeiro é de fato. Capítulo 1, sem título. E aí, primeira frase é uma cidade portuária. Eu, aqui me decepciona um pouco, né? Eu gosto de frases curtas, a gente abordou isso algumas vezes, acho que é interessante, mas é uma cidade portuária, para mim, engatilha pouco. Beleza, é uma cidade portuária, ok. Se ele tivesse talvez colocado alguma característica dessa cidade portuária já de cara, e aí ele vai trazer isso ao longo da primeira página em si, mas se ele pudesse talvez já engatilhar a gente aqui né, nessa primeira frase, eu acho que teria uma potencialidade muito maior, né, de trazer essa curiosidade que a gente tanto fala aqui né, no canal, né. Mas, assim, ponto positivo por ser uma frase curta, né, e aí já meio que te obriga a continuar, querendo ou não, ninguém vai parar que é uma cidade portuária, fecha o livro e vai embora, não vai acontecer nunca, né. Mas, mas eu acho que ele poderia ser mais feliz na construção dessa primeira frase em si. É. Eu achei que meio que, se for considerar o desprezo que o general tem, ao ponto de que não tem título, foda-se a cidade, é uma cidade portuária, no caso ele pode ser um rapaz que odeia mar, odeia praia, odeia maresia, odeia qualquer coisa relacionada, então, tipo, ele já começa com aquela secura do tipo, tá, beleza, preciso falar pra vocês? Tá, uma cidade portuária, beleza, é isso que eu quero, foda-se e chance. Então, acredito, concordo com o Matheus, acho que poderia trazer, já que a ideia, no caso esteja prevendo, se realmente a ideia do Samuel foi trazer uma primeira frase que liberasse um desgosto, reforçando o próprio desgosto que o general tem durante o texto todo, Justo. talvez seja interessante você aumenta um pouco essa frase para que ela demonstre um pouco mais de desgosto. Então, eu sinto que ela traz, porém ela podia meio que aumentar um pouco o tom da qualidade, deixando um pouco mais claro
Porque aqui tá mais uma ideia de indiferença. Ah, é uma cidade portuária. Ponto. Uhum. Se você fosse pegar, simplesmente avaliar a primeira frase nua e crua, sem ler o restante do texto, é uma frase que não diz nada. Talvez uma ambientação, cidade portuária. Tá, show, beleza. Gatilho Você já único, faz uma ambientação. similaridade, né? No máximo. Pegando o parágrafo inteiro, a primeira página inteira, show, ok, faz sentido, uma indiferença, uma ambientação e tudo mais e tal. Porém, acredito que poderia ser um pouco mais intenso caso ele quisesse trazer esse desgosto mais forte já desde o começo. Justo. Assim, características que a gente observa aqui nessa primeira página, né, Rafa? Em princípio, parece caracterizar o personagem como mais introspectivo, né? Ele está sempre olhando e observando as coisas, fazendo reflexões, né? Ele cita aqui, acho que, se não me engano, 3 vezes na primeira página o pensou o general, né? Já caracteriza pra gente que a gente está se tratando de um general, que tem um meio militar aqui por trás, apesar disso não se mostrar muito relevante, pelo menos para mim não me pareceu, talvez só para criar o arquétipo do general na sua cabeça aí, né, tipo um pré-julgamento aí. Mas eu achei que ele ficou muito mais focado em talvez tentar passar um pouco do background do universo barra da cidade onde a gente está nessa primeira página aqui, né? Então ele dá bastante características da cidade em si, do ponto de vista do general, né? E talvez um pouco de background aqui que ele cita aqui, a questão da invasão que tem, né? Dá para ver que a gente está se tratando de um universo de ficção científica, né? A gente fala aqui de centros estelares, né? Satélites, então você percebe que a ambientação já é uma pegada mais futurista, né? Como a gente tinha até observado ali na arte da capa, né? Mas eu não sei, eu achei que faltou, que talvez trazer outras características da história, talvez, não sei se mostrar um pouco mais da característica do personagem, se mostrar um pouco mais da ideia de conflito da história, né? Eu achei que ele ficou muito focado em ambientar e, e dizer um pouco da cidade em si, que justamente é a primeira frase. Então, às vezes seja uma promessa, de fato, né, que ele vai cumprir, né? Não sei, não li ainda a história, né? Mas às vezes a cidade é o mais importante, de fato, né? Vai saber, não sei. E aí, se é o caso, beleza. Aí palmas para o Samuel que tá caracterizando e que tá passando informações relevantes pra gente sobre a cidade, né? Não sei se é o caso, teríamos que continuar para saber, mas me soou um pouco carente de outros gatilhos, de outras informações que deveriam ser relevantes numa primeira página, né? E é claro, uma coisa que a Morro Branco é característica dos livros dela, né? São livros até um formato um pouco menor do que o que a gente está acostumado, eu acho, e as letras são relativamente grandes, então são poucas informações passíveis de se colocar numa primeira página mesmo, né? Se for pegar, por exemplo, os livros maiores, com letras menores, você consegue passar muito mais informação numa primeira página. Então, não sei como é que é a versão original do livro em inglês, né? Mas é uma coisa que a gente gosta também na Morbank, né? Deu uma criticada agora, mas uma elogiada é que eles terminam a primeira página normalmente com um ponto final, que dá para você fechar uma ideia do que está sendo abordado ali. Sim. O que. No caso, eu consigo ver algumas coisas, porque, né, já falei aqui várias vezes que eu sou fã de world building ao ponto que eu tenho um canal disso. Então, eu consigo ver algumas coisinhas que, ainda mais por ter Asperger, eu tenho um hiperfoco às vezes nos negócios nada a ver. Mas, no caso, eu gostei de algumas descrições que ele colocou aqui, mas eu acho que as descrições que ele colocou não pega um público geral. No caso, beleza, se você é um fã de, no caso, hard fiction, onde tem aquela fantasia científica ou ficção científica com eletrodos, com viagem no tempo, com armas, não sei o quê, onde assim, a ficção científica ela é muito pesada, parte biológica e robótica, esse raia, esse bem pesadão, talvez você consiga pegar algumas coisas, mas se você é um leitor um pouco mais casual de ficção, ou no caso, como o Matheus gosta de uma coisa um pouco mais low, mais suave, perde algumas coisas. Porque você pega, por exemplo, gases industriais enrubesciam a noite com tons laranja, salmão, roxa avermelhado demais.
Se você for pegar para ver, esses tons mostram, agora é a nerdice batendo bem forte. Existem alguns compostos químicos específicos que geram algumas cores, tanto que a colorimetria você consegue. No caso, você pega. Porque o gás do fogão, ele na verdade é transparente, aí existe um gás juntamente com o gás para que ele fique azulzinho e que você consiga ver o gás aceso. Então existe alguns tipos de gases. Então, assim, tons de laranja, salmão, que já gera uma estranheza pra caramba. Uma fumaça marrom, uma fumaça salmão roxa, me gera um gatilho de especificidade, porque cacete ele escolheu essas cores. E se você for ver que muitos. O pôr do sol natural nosso é um pôr do sol simples, com tons amarelos, tons vermelhos, às vezes um Uhum. laranjinha. É normal você encontrar isso pela própria difração do sol. Mas você fala, nossa, que pôr do sol bonito, tem uns tons de roxo, uns tons de verde. Parabéns, sua cidade é poluída, por isso você consegue ver essas cores, né? Então já mostra, pelo menos para mim, que tem essa nerdice batendo muito forte, que traz essa ambientação no caso de quais são possíveis coisas que podem ser feitas ali, né? No caso, o Invasão, que o Matheus comentou, Invasão está em letra maiúscula, mostrando que é um evento, no É uma caso, data, né? Um evento é uma marcante. data, algo importante, né? Tipo, Dia da República, Dia da Uhum. Independência, Dia do Orgulho. Então, assim, quando Uhum. é maiúsculo, mostra que não é só um dia, é o dia de alguma coisa. Então, o fato de ter uma invasão com letra maiúscula mostra que é um evento. Foi simplesmente, no dia que os caras vieram e quebraram tudo. Não. Aquele foi um dia marcante, por isso que Da até história. é Isso que a gente tá falando histórico o de negócio. background de world building, né? Justamente aqui, Sim. esse é um dos tons fortes aí que ele passa. É bem forte. Fala assim, né? Pânicos, tumultos, incêndios e canibalismos duas vezes. No É, caso, o duas vezes remete ao canibalismo, mostrando sim, que o general meio que, tipo, é comum ter pânico, é comum ter incêndio, mas canibalismo ele até contou. duas vezes. No caso, E tipo, isso eu ia até falar, Rafa, né? Essa questão que você destacou agora do contor, que é um pouco de característica do personagem também, talvez ser metódico, né? O general, se você for ver, antes aí ele cita também, ó, 6 vezes em 20 anos ele se fez essa pergunta. Então, você vê que ele tem alguma coisa com números também, ele gosta de contar, talvez seja caracterizando o general como um cara metódico, assim, né? Que é interessante você fazer isso, né? Caracterizar o seu personagem com alguma coisa, porque ninguém é simplesmente. Quer dizer, existem pessoas muito genéricas que não têm características bem delineadas, né? Mas para a construção de personagem, a gente sugere você colocar algumas características mais bem definidas para poder trazer similaridade para quem estiver lendo, ou, né, toda vez que citar no, pô, esse aqui é o cara, né, ele é assim, esse é o jeitão dele, né, e tal. Então isso é legal pro leitor, né. sim, e até entendo o reforço nessa ideia do metodismo, porque se for pegar, o general olhava do contorno das torres de carga que se projetavam atrás do frágil monotrilho para os prédios encardidos. Mesmo que o narrador ele não esteja necessariamente na cabeça do personagem, por não ser a primeira pessoa, mas como está no ombro, a forma de descrição, quando você olha para os prédios, você não olha tipo, nossa, esses Uhum. ângulos retos do prédio me trazem. Não, você olha para o prédio, ou olha para o sol, ou para o corcovado, ou qualquer coisa, você tá vendo? Você não fica pensando, poxa, esse prédio tá 8,9 graus, não tá 90, eu acho que pode dar um perigo de queda. Não, você não faz isso. Se você faz isso, parabéns, você faz parte do meu grupo seleto de aspergistas e Asperger. autistas, então parabéns. Mas você caracteriza um personagem. Tanto Justo. que tem pessoas que olham para um quadro e se tiver torto, fica na angústia. O meu irmão, nesse caso do quadro, é engraçado que tem um quadro na casa do meu pai que o meu pai tirou uma foto que a gola da camiseta aqui tá Da torta, manga. da manga. Então meio que assim, o meu irmão toda vez que chega na casa do meu pai, ele vira o porta-retrato porque não consegue arrumar o negócio porque dá toque nele. Então eu Me, achei me, legal esse ponto aí, não do meu irmão, obviamente, mas do general mostrando me mostrando manda isso. essa foto Então, que eu edito ela no Photoshop pra acabar com o toque beleza, interno. depois eu falo pro meu pai mandar a foto, falo assim, Pei, aqui, consertei seu toque, arrumaram a manga do pai. Então, assim, eu achei interessante que, sim, realmente eu concordo com o Matheus, ele é bem descritivo, tem poucas coisas, mas acredito que, pelo menos até então, o Simon se mostrou uma pessoa que
ele não tem uma escrita hard, né, no caso hard sci-fi, que você vê que já começa com armas lasers, isso e aquilo outro, e armas passando, e coisas, Nave pra lá e pra cá. naves. Não tem isso, porque deu pra ver que o assunto dele é muito mais social. Começou com Uhum. um poema falando sobre a vida cotidiana, tá falando sobre a vida cotidiana do general, mas eu sinto que ele tem um pezinho muito forte nesse quesito do hard. Então acredito que se ele não tivesse dentro da premissa da voz, porque agora entra muito importante, que é algo difícil, principalmente para escritores iniciantes, é identificar a sua voz, que é como você gosta de escrever, indiferentemente do gênero, do subgênero, do caso do público-alvo, como que você gosta. E deu para ver, tanto nesse quanto em outros livros que a gente foi atrás antes de escolher esse autor, que ele tem assuntos muito focados no social. Ele tem, pelo que eu estava vendo, ele tem livros que abordam feminismo, a liberdade gay, a parte de ativismo geral, no caso, orgulho LGBT, sobre negros, raças, preconceitos. Então, é um autor que valoriza muito assuntos sociais. E você percebe muito que é muito social. Porém, como ele quer abordar numa ficção científica, ele aborda elementos de ficção científica, porém sem fugir da própria essência, que é algo mais social. Justo. Eu curto bem, inclusive, essa pegada social também, é um tema que eu gosto de tratar também, então me enche os olhos quando eu leio também algo nessa pegada. E aí, Rafa, eu tava comentando, né, que a editora Morro Branco, ela se preocupa, né, em fechar com ponto final a primeira página, que a gente acha interessante até, né, a gente sempre enaltece os livros da Morro Branco quando trazem isso, e eu achei aqui que fechou, que o Samuel fechou com uma frase de impacto forte também, né, arrancaram a carne do braço de um cadáver com dentes descalcificados, né, por ser, imagina aí o dente descalcificado ainda conseguir, o que é, rasgando, como é que faz, né, Rafa aí talvez com a expertise biológica dele aqui, talvez tenha mais a acrescentar sobre isso, mas me parece algo meio brutal, assim, de ser feito, né? Sim, ainda mais que morrem de fome durante os embargos, quebrando janelas, saqueando, né, Saquearam, saquearam, correram. correram os berros diante de mangueiras de incêndio, arrancando a carne do braço de um cadáver com dentes calcificados. Então, assim, mostra que ele está meio que descrevendo aquilo que ele comentou um pouco antes, do pânico, tumulto, Justo. incêndio e canibalismo. Exato. Porque, da E, mesma e- forma como ele mascara um pouco a parte mais pesada lá na parte do poema, aqui ele tenta mostrar como que é uma cena de tumulto das pessoas batendo, fazendo isso, aquele outro, atirando, derrubando, machucando, comendo a carne do outro, porque não sabemos que tipo de embargo, como que funciona esse tipo de embargo, ainda mais numa ficção científica, no futurismo, onde armas químicas, biológicas podem estar aí virando a torta direita, ainda mais Babel, que no caso, para a Torre de galera que Babel? conhece, tem a Torre de Babel, então existe ainda esse outro elemento que não foi abordado muito claro aqui, É a porém primeira mesmo. Torre de Babel fala sobre diversidade, algo muito claro nos textos do Samuel, então você percebe que tem esse elemento. Então eu acho assim que ele é muito muito feliz em abordar assuntos que são pesados, porém que fiquem mais levemente mascarados para que seja algo que não seja tão degradante você ler cenas A muito ponto pesadas, de porém ficar são enojado. faladas. Mais Uhum, digerível. Isso. uhum, Digerível é algo justo. interessante aqui. Então, Matheus, É, viraria ou não viraria a primeira página de Babel 17? Rafa, eu, assim, ó, eu tenho minhas ressalvas aqui por essa questão, apesar de que eu ainda insisto, né, a letra é grande da edição, então acho que caberia mais informações na primeira página que às vezes iriam contra o que eu digo aqui, né, que falta informação, né, às vezes logo na página seguinte já vai ter mais informações que tá me parecendo carentes aqui nessa primeira página. Eu achei que ele focou muito no world build, né? E a gente fica curioso, quer saber como é que foi essa invasão, né? Ele já, pô, toca num ponto pesado aqui, rolou canibalismo, rolou saque, né? Então você fica assim, pô.
Será que ele vai descrever mais por que aconteceu a invasão, como que ela aconteceu, né? Se ele teve parte nisso, o general. Então tem, de certa forma, uma curiosidadezinha aqui. Mas eu achei que ele focou muito na ambientação e na descrição dessa cidade, e talvez um pouco no world building, e pouquíssimo para mim ainda na descrição do personagem. É uma primeira página bem escrita, eu acho atrativa, eu viraria. Tá? Não viraria assim 100%, caraca, quero muito saber, quero muito continuar, que história foda, não chegou a me causar isso, mas tenho aqui minha curiosidade, viraria, quero conhecer mais da escrita do Samuel. No caso, eu viraria por alguns motivos que você não viraria, alguns motivos que eu viraria, no caso, pelo carinho que ele tem no world building e alguns gatilhos que ele me pegou, talvez por ser Especificidade? uma especificidade assim muito direta, portanto que eu falei que esse tipo de escrita não é muito fácil, porque da mesma forma que ele trabalha o abstrato com o poético, com as descrições mascaradas, que algo isso é louvável, é muito legal, tipo, é difícil pra caramba fazer esse tipo de coisa, porém, se o leitor não tiver uma sensibilidade alvo, no caso, a pessoa que tem uma coisa mais do abstrato, do sensível, que ao mesmo tempo é lógico e curioso da ficção, porque ele tá brincando com dois gêneros não muito fáceis de trabalhar concomitantemente. No caso, a ficção, que normalmente é algo lógico, é algo pesado, é algo mais direto. O fantasia, às vezes, cai um pouco para o abstrato. Então, ele está pegando a parte sensível dos assuntos que ele quer e do poema que ele escreve com o lógico e descritivo da ficção e colocando junto. Então não é um tipo de leitura muito fácil, porque não é fácil agradar esses dois públicos ao mesmo tempo. Mas no meu caso, que gosto de poemas e gosto de ficção, meio que pegou os meus dois lados, então eu Legal. viraria. Achei interessante como ele fez aquela parte do poema, até pretendo ler de novo com mais calma para ver se eu consigo pegar mais coisas, porque eu sinto que tem mais algumas outras coisinhas que eu não peguei apenas na leitura rapidinha do Matheus, mas eu acho que é uma escrita bem legal, eu gostei, vai entrar na minha lista de leituras, então sim, eu viraria a primeira E, parte do Samuel, e com fora certeza. que, Rafa, né, além da primeira página, ele ganhou, né, prêmio Nebula e Hugo, se não me engano, né, os dois mais aclamados aí da literatura, então, assim, com certeza merece uma atenção, né, tirando a nossa análise pura e seca de primeira página, né, a gente sabe que nenhum livro a gente lê apenas olhando para a primeira página, né, essa avaliação nossa ela é mais voltada para dicas, né, de escrita, para quem está começando a escrever e tal, né, quem vai escrever seu livro em algum concurso, seu conto em algum concurso, né, então essas técnicas são mais assim, mas quando você vai pegar para ler um livro de fato, você nunca leva em consideração só a primeira página, você está lendo por entretenimento, você está lendo porque alguém te indicou, ou porque de alguma forma a sinopse te chamou a atenção, né, a capa que seja, mas enfim, né, e aí, como ele ganhou as duas maiores premiações, né, com certeza vale a pena dar uma atenção. Sim. Então, pessoal, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você viraria a primeira página aí do Babel 17, se você conhece alguma outra obra do Samuel, seja ela um pouco mais pro social ou uma obra mais para ficção científica, que essa é a grande maioria, se você conhece o Babel 17, deixa aqui nos comentários se por acaso você pegou alguma coisa diferente no poema que foi lido também. Caso você não tenha prestado atenção, volta no começo do vídeo, escuta de novo a parte do poema para ver se você consegue, ou se me dá uma leitura que a gente sempre deixa o texto durante a avaliação, tá? Então, e lembrando, se você, escritor ou escritora, gostaria de deixar aí a sua primeira página pra gente, deixa aqui no nosso linkzinho, a gente sempre deixa no formzinho, é só completar, mandar a primeira página, e com certeza ele vai entrar aqui na primeira página para vocês. Quanto mais vocês mandarem, mais aí vão aparecendo, beleza? Então, bora ler!